Existe um capítulo na Bíblia que muitos evitam ler. Não há milagre, nem vitória, não há herói, mas apenas silêncio, violência e uma decadência moral e espiritual extrema. Juízes 19. É um dos relatos mais perturbadores das Escrituras, e ele não está ali por acaso. Neste vídeo você vai descobrir o que realmente aconteceu. Por que o levita cortou sua concubina em 12 pedaços e enviou por todo Israel? E qual é a mensagem espiritual por trás desse episódio sombrio? Para entender isso, precisamos primeiro compreender o contexto. O livro de Juízes descreve um período da história de Israel que durou aproximadamente 400 anos. Era uma época marcada por ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. O próprio livro resume aquele tempo com uma frase que se repete como um refrão sombrio. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Não era apenas ausência de liderança política. Era ausência de referência espiritual. A lei existia, o templo existia, os sacerdotes existiam, mas o temor a Deus havia se enfraquecido profundamente. Este relato não é apenas uma tragédia isolada. É o retrato de uma sociedade que perdeu seus fundamentos morais. O capítulo começa apresentando um levita, que vivia na região montanhosa de Efraim. Ele tinha uma concubina de Belém de Judá. Após um desentendimento, ela retorna para a casa de seu pai e permanece ali por cerca de 4 meses. O levita decide ir buscá-la, aparentemente com intenção de reconciliação. Ele é bem recebido pelo sogro e, após alguns dias de hospitalidade, parte com ela de volta para casa. Já ao entardecer, decidem pernoitar em Gibeá, cidade pertencente à tribo de Benjamim. Ali começa o drama. Nenhum morador os acolhe, algo extremamente grave na cultura do Oriente Antigo, onde a hospitalidade era um dever moral. Somente um homem idoso os convida para sua casa. Mas durante a noite, homens perversos cercam a casa exigindo que o levita seja entregue para abuso. A cena lembra imediatamente Gênesis 19, o episódio de Sodoma. O anfitrião, numa atitude igualmente errada e moralmente falha, oferece sua filha virgem e a concubina do levita. Os homens insistem, e a concubina é entregue a eles. Ela é violentada durante toda a noite, e ao amanhecer, cai à porta da casa. Pela manhã, o levita encontra sua concubina caída, sem vida. E então vem o ato que mais choca o leitor. Ele tomou um cutelo, dividiu o corpo dela em 12 partes e enviou pelos territórios de Israel. Por que ele fez isso? O gesto não foi aleatório. Foi um ato simbólico e político. Naquele tempo não havia meios de comunicação rápidos. Não existiam cartas circulando facilmente entre tribos. Ao enviar partes do corpo às 12 tribos, o levita estava convocando uma Assembleia Nacional. Era uma forma extrema de dizer: algo terrível aconteceu dentro de Israel. Era um grito, um protesto, uma denúncia pública, e funcionou. Porque todos os que viram disseram: nunca se viu nem se fez coisa semelhante desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. O choque mobilizou a nação. Embora aquela atitude tenha provocado reação nacional, o texto não inocenta o levita. Ele falhou em proteger a mulher que estava sob sua responsabilidade. Ele permitiu que ela fosse entregue. O protesto posterior não apaga sua omissão anterior. Juízes 19 não apresenta heróis. Apresenta falhas humanas. Esse detalhe é importante porque mostra que o problema não estava apenas nos homens de Gibeá. Estava espalhado. A corrupção moral era coletiva. As tribos de Israel se reuniram e exigiram que os benjamitas entregassem os culpados. Benjamim recusou. Isso levou a uma guerra civil devastadora. Milhares morreram. A tribo de Benjamim quase foi exterminada. O episódio se transforma em juízo coletivo. E mesmo após a guerra, o livro termina com o mesmo refrão. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, a raiz do problema não havia sido totalmente removida. Por que Deus permitiu que essa história fosse registrada? Essa é talvez a pergunta mais importante. A Bíblia não romantiza seus personagens. Ela não encobre o pecado de Israel. Ela não tenta suavizar a realidade. Juízes 19 é um espelho. Ele mostra até onde uma sociedade pode chegar quando abandona o temor do Senhor.
Não é um texto para glorificar violência. É um texto para denunciar decadência. E há lições profundas que podemos tirar desse episódio. 1. O pecado coletivo destrói comunidades inteiras. Um grupo de homens perversos desencadeou uma guerra nacional. O pecado nunca é isolado. 2. A ausência de liderança espiritual gera caos moral. Sem referência divina, o que parece certo torna-se relativo, e o relativismo moral sempre termina em violência. 3. Pertencer ao povo de Deus não imuniza contra a corrupção. Os homens de Gibeá eram israelitas. Isso torna o episódio ainda mais grave. 4. Deus registra a escuridão para advertir gerações futuras. A Bíblia não é um livro de propaganda religiosa. É um registro honesto da história da redenção. Ela mostra o que acontece quando Deus é ignorado. Juízes 19 é desconfortável. Mas talvez o desconforto seja exatamente o objetivo. A história começa com hospitalidade negada, passa por violência extrema, culmina em guerra civil e termina com a lembrança de que não havia rei em Israel. O livro de Juízes prepara o leitor para entender a necessidade de um rei justo e, teologicamente, aponta para algo maior. A necessidade de um rei que não falhe moralmente, um rei que restaure justiça, um rei que governe com retidão. O caos de Juízes não é o fim da história bíblica. É o cenário que revela o quanto a humanidade precisa de redenção. Se você gosta de conhecer histórias bíblicas profundas, pouco exploradas e cheias de revelações, inscreva-se no canal Relatos da Bíblia. Aqui nós mergulhamos nas Escrituras com seriedade, reflexão e propósito, porque cada relato carrega uma lição que ainda fala aos nossos dias. E se existe algum personagem ou passagem que você gostaria de compreender melhor, escreva aqui nos comentários. Sua sugestão pode se tornar o próximo vídeo.